Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, da terceira semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Marcos, no capítulo 4, versículos de 1 a 20. Antes de começar a falar do texto, quero só te falar algo bem rapidinho. Nós estamos aqui com as pré-inscrições para o curso da Lexio Divina já abertas. Para você que quer demonstrar interesse, para poder saber exatamente valores, etc., basta você preencher o formulário que está aqui no início da descrição. Eu te recordo que, além do curso de Lexio Divina, nós vamos também ter 40 dias de meditação juntamente com a primeira carta de João e uma aula bem profunda de introdução a essa carta para que você possa, quem sabe, pegar toda a quaresma para poder aprofundar neste texto bíblico, tá bom? Aguardo por você. Basta preencher aí. Vamos para o Evangelho. Ele diz assim: Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e, em seu ensinamento, dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis essa parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra, os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escuta, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz frutos. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são aqueles que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outros 60 e outros 100 por um. Amados irmãos e irmãs, chegamos aqui na parte das parábolas, que o evangelista Marcos acaba colocando para a gente. E nesse texto temos 3 partes. Parábola, uma conversa de Jesus com os discípulos e depois a explicação da parábola. Primeiro, Jesus apresenta-se no versículo 1 como aquele que ensina. Com efeito, Jesus é aquele que é um autêntico intérprete da vontade do Pai para nós. Ele é o ponto alto da revelação, em todo o tempo da história do povo de Deus. E aí diz que Jesus ensinava, dizia escutar e começou a contar toda a parábola. A parábola já é muito conhecida, eu não vou focar na parábola em si. Só que do versículo 9 em diante, mostra Jesus estando sozinho com os discípulos e dizendo assim: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que, olhando, não enxerguem, escutando, não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. É estranho perceber Jesus dizendo uma coisa como essa, Parece que Jesus não quer a conversão do povo. A verdade não é bem essa. A questão é a seguinte: quando o evangelho é escrito, provavelmente tinha muitas pessoas que se questionavam: ora, por que o povo que era tão religioso na época de Jesus não se converteu? Se eles eram pessoas que eram assíduos em ler a Torá, em refletir, em rezar, como é que eles não perceberam que Jesus era o enviado de Deus? Essa é a pergunta que talvez você também se questione, Como é que aquele povo que era tão religioso não entendeu que era Jesus? Na verdade, gente, não é que Deus esconde daquele povo. É porque Deus se revela para aquele que tem um coração aberto.
E Deus acaba utilizando muitas vezes estratégias, né, mistérios, parábolas, para que de fato somente aquele que tem um coração aberto é que possa compreender. Do contrário, muitas pessoas elas podem se utilizar da mensagem ao seu bel prazer. Isso acontece muito hoje em nosso tempo. Né? Nós estamos, por exemplo, num tempo hoje que a internet ela chega em muitos lugares e o conhecimento está na palma das mãos de muita gente. Quando as pessoas utilizam o fato, né, do acesso a temas religiosos muito mais próximos para ganhar dinheiro em cima disso, alcançar fama, para explorar pessoas, né, e por aí vai. É assim de gente que faz isso. Então, na verdade, o grande objetivo, especialmente naquele tempo, e também tem que ser a dinâmica da gente hoje, é que nós precisamos fazer com que aqueles que realmente têm o coração aberto, que a eles é que cheguem a palavra, a eles é que cheguem a verdade. Embora, segundo a gente observe dentro da parábola do semeador, o texto é muito claro ao mostrar que, independentemente do terreno, o semeador sempre semeia. Esse semeador é Deus, gente. Deus, independentemente se o coração é fechado ou o coração é aberto, ele sempre semeia o amor. Ele sempre semeia a sua vontade. Porém, embora Deus sempre faça a sua parte, cabe a nós fazermos a nossa. Cabe a mim, por exemplo, não ser como aquele que permite com que o diabo vença a voz de Deus. Ou seja, eu não posso ficar cedendo à tentação. Cabe a mim também a não ser apenas alguém que seja inconstante, alguém que não busca criar raízes. Cabe a mim, ao ouvir a palavra de Deus, permitir com que ela possa entrar e permanecer em meu coração. Cabe a mim, por exemplo, não permitir com que as preocupações do mundo sejam muito mais profundas e preocupantes e acabe que eu foque mais nela do que na vontade de Deus. E aí a grande reflexão é, para você hoje, o que é que você tem permitido que seja o seu coração? Quem tem vencido? O diabo, o pecado, as inconstâncias, as preocupações ou a vontade de Deus? E por fim o texto também diz algo que para mim é muito sugestivo. É o último versículo, né? Aquele que ouve, recebe, dá fruto, um dá 30, outro 60 e outro 100. Cada pessoa dá um fruto de modo diferente. Essa é a dinâmica do reino. Você que dá fruto, tome muito cuidado para que um dia você não fique se comparando com o fruto dos outros. E aí comece a crescer dentro de você a inveja. Porque do contrário você vai estar voltando para aquele terreno que vai ficar à beira do caminho. Talvez você dê frutos hoje e amanhã você pare de dar frutos. Porque você ficou com inveja de quem está dando um fruto, ao seu ver, melhor do que o seu, maior do que o seu, mais belo que o seu. Mas dentro do reino de Deus, cada um vai dar um fruto à sua maneira. O que importa é frutificar. O que importa é abrir o coração para ouvir a palavra e permitir com que ela possa crescer e dar frutos em você. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!